Olá, hoje nós vamos falar sobre aquela clássica reclamação. Ah, mas a escola é chata, as aulas são chatas, o que fazer diante disso? Mas antes, bem-vindo ao canal, me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e este canal existe porque ao longo da minha experiência e também estudos, isso já foi comprovado, que os maiores casos de sucesso escolar estão onde as famílias estão lá ali perto, acompanhando de perto a vida escolar de suas crianças e de seus adolescentes. Também sou autora da aula gratuita, que eu vou falar mais tarde, After Schooling na Prática, comece hoje, e também do programa After Schooling, como fazer o seu filho gostar de estudar. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Aí você deve estar pensando, né? Dani, mas isso aí é tranquilo, é só obrigar a ir para a escola e pronto. Não, calma, não é assim. Vai chegar a hora da desmotivação, principalmente quando chegar ali a fase da puberdade, o início da adolescência, tá? Se não chegou lá ainda. Vai chegar a fase, se você não acompanhar isso de perto, vai chegar a fase em que ele vai simplesmente chutar o balde e que não vai ter muito o que fazer, né? Vai ter que simplesmente ficar ali acompanhando, ou então tem o que fazer, mas é muito mais difícil, né? Diz aí o ditado da vovó, né? Que é de pequenino que se torce o pepino. É bem por aí. Bom, o que a gente pode fazer com isso? O que acontece recentemente é o seguinte, é um tipo, eu não sei se eu posso dizer que é um fenômeno, mas é uma coisa que acontece. Tem e principalmente escolas, eu tô falando mais especificamente de escolas particulares, tá? Tem aquela pesquisa de satisfação, né, que os alunos respondem das escolas, as escolas têm uma pesquisa de satisfação. Quando a criança é muito pequenininha, são os pais, mas às vezes eles já colocam crianças assim de 10, 11, 12 anos para responder essas pesquisas. Os alunos falam que a aula é chata, ou então o aluno vai e reclama para a família, não precisa nem responder essa pesquisa, mas ele reclama para a família que a aula é chata. E o que as famílias fazem? As famílias vão lá e falam para a escola que a aula é chata, como se o professor fosse culpado, como se o professor tivesse que ter a obrigação de fazer uma aula agradável aí para os alecrins. Não é verdade? Então, vamos lá. Então, nós temos aí várias coisas para se refletir nisso. Primeiro, que o lúdico, ele tem sim o seu papel no aprendizado. Pesquisas já comprovaram também que o brincar faz parte do aprendizado. A criança aprende quando ela está brincando. Isso é fato. E o lúdico deve fazer parte de qualquer programa escolar. Isso é fato também. No entanto, não é só disso que a vida escolar se resume. A vida escolar não se resume à brincadeira. A escola não é um parque de diversões. Então, isso é uma coisa que precisa ser passada para as crianças desde cedo. Mas o que acontece, né? Era para todo mundo saber disso, né? Mas o que acontece, principalmente recentemente, com essa grande exposição, eu não vou nem falar de telas, eu vou falar de celulares e de tablets, mais especificamente, no qual a criança fica ali por horas vendo vídeos curtos, e aquilo faz com que a dopamina fique trabalhando ali, fique aquela coisa ensandecida, e aí a criança acaba não vendo um vídeo até o final, e acaba indo para outro, e acaba indo para outro, e acaba indo para outro. Então, assim, todo esse sistema, todas essas atividades, elas fazem com que as crianças não consigam sentir tédio. Elas não consigam ficar sem fazer nada. Elas não consigam ficar sem ter um pouquinho de diversão. O efeito dopaminérgico é como se fosse um vício mesmo. As redes sociais, eu vou deixar aqui um vídeo, ou aqui no card, ou aqui na descrição, ou aqui no primeiro comentário, ou em tudo, sobre telas. Porque é importante a gente falar disso, telas como recursos pedagógicos, mas aí a gente aborda mais um pouco disso também. Então, assim, a criança que ela fica muito exposta às telas, ela não consegue fazer com o tempo, ela não consegue mais fazer uma atividade mais longa. Então, o que a gente vê são crianças de 10, 11 anos com concentração de uma criança de 5. Porque uma criança de 5, ela tem uma concentração de 15 minutos numa tarefa. Mas criança de 9, 10 anos, não mais.
Ela já consegue se concentrar por mais tempo. Então, por exemplo, se for alguma coisa de escrever um texto, fazer uma redação, é muito chato, é muito entediante, sabe? A gente sempre achou chato, né? O problema é que agora ficou uma coisa insuportável. Antigamente era chato, mas todo mundo fazia. Hoje não. Hoje é chato e reclama, e aí os pais vão reclamar com a escola. E aí o professor tem que dar uma ilha de animador de festa infantil para poder segurar o aluno. Porque escolas particulares, grande parte delas, o intuito é a renovação da matrícula no final do ano, tá? É cliente mesmo, é relação de clientela. Desculpa falar isso, mas é a real. E aí, como que uma criança dessa está sendo preparada para a vida? Porque a escola tem essa obrigação também. A vida escolar tem essa obrigação. Ela precisa preparar para a vida. Como que ela vai preparar para a vida se ela não consegue escrever um texto de 15 linhas, sentar para fazer uma atividade sentada? Claro que a gente tem casos de crianças atípicas, de crianças que têm um perfil diferente. Aí é outros 500, tá? É outra abordagem, tá? A gente tá falando de uma coisa típica, tá? Criança não consegue, e muitas vezes essas crianças típicas podem ser diagnosticadas erroneamente, inclusive. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, deixe um comentário aqui falando, deixe um joinha no comentário, que aí eu fico sabendo. Mas assim, o que acontece nesses casos, assim, ela vai não querendo fazer atividades que demandam mais tempo, então estudar para uma prova fica muito chato, escrever um texto fica muito chato. Decoreba é uma coisa chata para algumas coisas, é uma coisa que totalmente ineficaz para algumas coisas, mas tem coisas que é totalmente eficaz, como por exemplo, você decorar uma tabuada, é preciso que as crianças saibam o que é a tabuada do 10. Eu aprendi com 7 anos, nunca mais esqueci. Isso facilita a minha vida hoje, que às vezes você vai fazer alguma conta, você vai fazer algum cálculo de alguma coisa, e eu nem trabalho com cálculo, hein? Imagina se eu trabalhasse. E aí você vai fazendo aquilo de cabeça, é muito mais rápido. E eu sinto que alunos hoje que estão no sistema escolar não conseguem fazer, porque eles não tiveram a chance de decorar a tabuada. Então, assim, qualquer coisa assim, como que no futuro, na vida profissional, vai fazer um relatório? Como que vai fazer? Vai achar muito chato? Não vai fazer? Na faculdade, vai precisar fazer aí um trabalho de 10 laudas de texto autoral, coisa que você tem que sentar lá no computador e ficar horas fazendo. Como que vai fazer? Até na faculdade, até que você escolhe normalmente aquilo que você tem mais aptidão, tem algumas disciplinas que você não gosta de estudar. Quem já fez faculdade sabe disso. Quem trabalha sabe disso. E sempre tem aquela atividade que você não gosta de fazer, mas você vai ter que fazer, porque faz parte do combo, faz parte do pacote. Quando eu estudava pedagogia, eu não gostava de estudar leis. Eu não gostava de estudar legislação, não gostava de estudar LDB, essas coisas. Mas eu tive que estudar. Faz parte, né? Faz parte do combo. Se eu não estudar, eu não sou aprovada, é uma disciplina obrigatória. E aí? Então, assim, a gente precisa preparar para a vida. E assim, você, às vezes... Aí você deve estar pensando, pô, Dani, mas eu não me importo com isso. Eu quero que meu filho aprenda mesmo, eu quero que meu filho passe pela parte pesada do estudo também. Mas aí que tá. E se a escola do seu filho, por causa de outras famílias, não estão incentivando isso? E virou tudo aquilo, um lindo parque de diversões, aquele mundo cor-de-rosa, sabe? Então, como que fica nesse caso? Como é que você sabe? Primeiro, você tem que se comunicar, né, com a sua criança aí, com o seu adolescente, né? E, primeiramente, né, ver com a escola como que é a abordagem, como que funciona isso. Uma simples olhada no material você já descobre, tá? Mas, assim, procura conversar de uma forma amigável, de uma forma... Só para você ter essa noção. Mas é importante você fazer esse trabalho de after schooling também, porque às vezes a escola não deixa na mão da escola. Não deixa só na mão da escola. Não é desconfiando nem nada. É porque isso está na Declaração dos Direitos Humanos. A família tem esse direito de ser protagonista na educação de suas crianças e de seus adolescentes. Não deixa na mão da escola. E aí você
não deixando na mão da escola, você pode incentivar a leitura, você pode incentivar a aprender a tabuada, a fazer produção textual, a fazer textos, né? Claro, a complexidade vai variando conforme a idade, naturalmente. Vai aprendendo a estudar aquilo que você não gosta e que o aluno não gosta, no caso, e que sente aí um pouco mais de dificuldade, porque tudo com a prática ele vai aprendendo sim, tá? Com a prática ele vai aprendendo sim. E é isso. Você gostou do material até agora? Do que? Já se inscreva no canal. Aqui tem vários vídeos já falando de after schooling, falando de outras coisas, falando sobre o sistema escolar, que isso é uma coisa que você precisa saber. Então, se inscreva e já deixa o like também no vídeo para que a plataforma, para que o YouTube entregue para outras pessoas, certo? Deixa eu falar um pouquinho da minha aula gratuita que tá saindo do forno, que é After Schooling na Prática, comece hoje. Lá você, que tá totalmente perdido em relação a isso, você pode ter um guia sobre como você tem as melhores informações da escola, não é aquela coisa, a tirona tá boa? Ah, tá bom. Ah, ele tá bem. Ah, ele se comporta bem. Ah, ele não conversa não, sabe? Não é isso, não se trata disso. Você tem que ter informações mais detalhadas. E assim, essa aula te explica como fazer isso, ou na reunião de pais, ou fora da reunião de pais. Não sei como é que é a abertura lá de você com a escola de seu filho. Isso serve tanto para escolas públicas como para escolas particulares. E também o que você pode fazer já para começar a fazer a investigação para fazer a primeira atividade de after schooling com seu filho, com sua filha, tá? O after schooling uma prática, não é só ajudar na lição de casa, também pode incluir a lição de casa, mas você faz um acompanhamento de perto através de outras atividades que fazem parte do programa escolar, do currículo escolar ou não, né? A gente já falou aqui sobre soft skills, vou deixar o vídeo aqui também sobre soft skills. E aí você vai enriquecendo a vida do seu filho e da sua filha. E olha, quem passar por isso vai ter vantagem lá na frente, porque a concorrência tá bem fraca, viu? Concorrência tá bem fraca. Se você fizer isso pro teu filho, olha, as chances dele se destacar no futuro são enormes. É uma aula gratuita, então vou deixar o link aqui. Lá você vai ter uma página, você clica lá na página, é só você colocar, é super segura pela Eduz. Você vai, coloca lá o seu nome, seu e-mail, seu telefone, depois você vai lá no site da Eduz e faz assim, só cria uma senha, né, para poder entrar no site e aí você acessa a aula. Lá dentro tem todas as informações também sobre o meu programa de After Schooling, mas eu vou deixar lá para você ver durante a aula, porque é importante você ver essa aula antes, certo? Então é isso que eu gostaria de falar hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos.